Até parecia um presente inofensivo, só que era uma armadilha de Satanás. Veja só o que aconteceu com este casal. Testemunho tremendo, irmãos. A gente estava caminhando na calçadinha da praia. Eu moro aqui em João Pessoa. Estava eu e meu marido, e uma criança veio ao nosso encontro com algumas palhas de coqueiro, palhas de coqueiro secas. E aquela criança se ofereceu para fazer um boneco com aquelas palhas. E logo em seguida, aproximou-se dela um homem e ele continuou aquele trabalho com palhas secas, transformando em uma imagem de algo, e eles dizendo que aquilo ali era um presente, era a arte deles, se nós podíamos abençoá-los com a sua arte. Nós ficamos constrangidos e abençoamos, claro, e levamos aquilo lá para casa. Ok, deixamos na sala, fomos dormir. Durante a noite, gente, eu acordo com uma presença no quarto. E é sobre isso que eu quero falar. Eu não tenho a visão aberta como a Thaís, como o Pedrinho, que é um outro podcast que está aqui na nossa lista de podcasts, como Águias, como o próprio Márcio. Eu apenas não, né? Isso é muito, mas eu consigo discernir a presença sentindo no meu corpo. Então, o meu corpo fica gelado e eu sinto todos os pelos assim, arrepiadíssimos, e eu chego a sentir um peso no peito, dificuldade na respiração. E naquela noite eu tive essa sensação. Então eu acordei, e quando eu acordei, eu não conseguia falar. Então não consegui chamar o meu esposo, e eu tentava falar e era impossível. Logo senti como se eu estivesse sufocando e senti realmente um peso aqui no meu pescoço, como se eu estivesse sufocando, e eu não conseguia sequer repreender em nome de Jesus. Depois de muito tempo orando em línguas, então aqui eu já quero deixar essa dica para você. Se você for surpreendido com um ataque noturno, e nós temos um podcast com Simone só sobre ataques noturnos, você pode orar em línguas, caso você já seja batizado pelo Espírito Santo. Se você ainda não é e não ora em línguas, você pode, na sua mente, começar a declarar em nome de Jesus aquela atuação paralisada contra você. E você pode e deve orar em todo o tempo na sua mente. Naquela noite, que já era madrugada na verdade, eu senti a minha língua enrolando na boca. Então não conseguia chamar o meu esposo, não conseguia repreender, mas fiquei na mente orando em línguas. E todo o meu corpo estava paralisado, ou seja, eu não conseguia me movimentar. Depois de orar algum tempo em línguas, eu senti o meu corpo soltando. E quando o meu corpo soltou, eu pude repreender. Então eu já acordei assim, em nome de Jesus eu repreendo agora toda atuação contra mim. E aí Paulo teve um susto, acordou, e eu levantei da cama e eu disse, tem uma presença no quarto, tem uma presença no quarto. E ele ainda sonolento, e eu comecei a orar, Espírito Santo, me traz agora a revelação, me conduz trazendo a revelação. E aí, gente, eu fui conduzida, impelida a ir até a sala. Quando eu chego na sala, novamente, os meus braços travam, meu corpo gela, eu estou toda arrepiada e não consigo falar. Nessa hora, Paulo, já acordado, se aproxima de mim, e quando ele chega perto de mim, ele paralisa e diz, amor, tem alguma presença aqui na sala? Então veja, nós não estávamos vendo com visão aberta, mas nós tínhamos o discernimento por meio de sinalizações da mudança na atmosfera espiritual de que havia uma presença, e sinalizações no nosso próprio corpo. Então Paulo gelado, arrepiado, sem conseguir se mexer muito, e ali nós começamos a orar em línguas muito. Por que orar em línguas? Porque quando oramos em línguas, o nosso espírito é fortalecido. Ele é como se ele fosse edificado, no sentido de que a nossa sensibilidade espiritual aumenta e nós conseguimos discernir melhor, por exemplo, numa situação de ataque contra as nossas vidas. Então começamos a orar, e de repente, gente, isso é tão lindo, o Espírito me mostrou aquela lembrancinha que trouxemos da praia.
estava assim no canto do sofá. E quando eu olhei para ela, eu não disse nada ao meu marido. Ele na hora disse: amor, o Espírito Santo está mostrando. É essa lembrança. E em segundos nós estávamos ali pegando aquela lembrança, fazendo remissão dentro da nossa casa. O que quer que aquilo significasse, de qualquer forma de aliança que fizemos até inconscientemente com aquelas pessoas, ou o que eles estavam declarando ali ao fazer aquela lembrancinha, a gente quebrou aquilo, a gente fez uma oração de remissão, clamamos pelo sangue de Jesus já derramado em nosso favor, nos apropriamos desse poder redentor do sangue dele e quebramos, neutralizando a atuação maligna que tinha nos acompanhado até em casa e que estava ali em ligação com aquela que poderia ser uma oferenda. E naquele instante, gente, é imediato. Tanto eu quanto Paulo, a gente respira assim, aliviado. Passou aquele frio, que não é frio, é o corpo gelado, e aí os pelos, eles se acalmam, eles voltam ao normal e a gente sente que a atmosfera espiritual voltou ao normal. Isso é real, isso é uma experiência com atuações malignas que afetam a atmosfera espiritual na qual estamos inseridos. Então, o que eu quero dizer a você? Que é interessante que você esteja sensível e não negligencie os sinais que estão liberados pelo Senhor para que percebamos a atmosfera espiritual. E esse foi mais um testemunho. Irmãos, esse testemunho ele vai abordar sobre a legalidade espiritual, vai falar sobre o que trazemos para dentro da nossa casa, que é muito importante a gente falar sobre isso, e também falar sobre os sinais, né? Os sinais que acontecem e tem vezes que a gente é negligente, fingimos que não vimos. Eu digo por mim. Eu digo isso por mim também, certo? Não me tiro disso, porque já aconteceu comigo de sentir isso que ela falou, mas ser negligente, né? Fingir que não é nada, ou às vezes ver vulto. E isso já aconteceu comigo, né? E tenho certeza que muitos já passaram por isso também. Mas quando a gente vai se aprofundando na presença de Deus, a gente vai ganhando autoridade, né? A gente vai ganhando autoridade do Senhor. Quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, quando a gente jejua, a gente vai ganhando discernimento. E para combater esse mal, né? Esse mal que às vezes não, sempre tenta atacar a nossa casa, a nossa família, e brechas que a gente dá, que ele age, certo? E a coisa muito importante é a gente estar atento com aquilo que a gente traz para nossa casa, né? Aquilo que foi usado por alguém, seja roupa, seja qualquer tipo de coisa, irmãos, que você traz para dentro da sua casa, até pessoas também que você traz para dentro da sua casa, objetos que você não sabe de onde vem, qual que é a procedência, e principalmente em praia, quando você está viajando em algum lugar, sempre tem pessoas vendendo algumas coisas, você não sabe a intenção da pessoa, você não sabe se aquilo foi oferecido ou não. Então isso é muito importante, certo? O que eu estou dizendo não é para você não trazer, mas ore, apresente a Deus. Isso eu digo por objeto, comida, todo tipo de coisa tem que ser apresentada, e muitas das vezes a gente não faz isso, né? Tem muitas vezes que eu esqueço, mas esse testemunho serve para nós lembrar que precisamos sempre apresentar a Deus tudo que chega pra gente. Por isso que é muito importante pela manhã a gente apresentar o nosso dia ao Senhor, para que o Senhor venha direcionar, nos dar direção, dar discernimento, dar sabedoria, para que nós possamos trilhar mais um dia. Porque todos os dias, irmãos, Satanás
tenta contra a nossa vida. Todos os dias ele luta para nos destruir, para nos derrubar, caçando brecha, caçando qualquer forma de entrar na nossa casa, na nossa família. Então a gente tem que estar alerta, vigilante. Esteja vigilante, irmãos. Esteja alerta, esteja preparado, certo? Para quando isso acontecer, né? Você viu que o marido dela tava meio sonolento, mas quando ele acordou, ali ele já começou a sentir a presença e começou a repreender. Então é muito importante a gente estar sempre preparados para repreender no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, ele... E quando repreendemos no nome do Senhor, pode ter certeza que o nome de Jesus, ele tem poder. O sangue dele tem poder também. Tem um testemunho tremendo também do Gabriel Bezerra, tem aqui no meu canal, que ele vai contar sobre uma experiência que ele teve, né? Dia que os filhos dele trouxeram uns bonequinhos para dentro de casa, e ali ele viu, né? Se manifestou ali na madrugada para eles, e eles repreenderam no nome de Jesus, e no sangue de Jesus ele começou a louvar louvores que falavam sobre o sangue de Jesus, e aquele mal foi saindo da sua casa. Então você vê que importância tem a gente declarar, né, que no poder que há no sangue de Jesus, no nome de Jesus. Esse nome é reconhecido, irmãos, no céu, na terra e debaixo da terra, é o nome de Jesus. Clama a mim e respondei-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que ainda não vistes. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.